Olá, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do nosso canal. Hoje estaremos estudando mais uma aula sobre fisiologia e anatomia humana e o nosso tema é o aparelho respiratório. Portanto, fique até o final desse vídeo para você entender como funcionam os órgãos, como funciona a integração das partes desse sistema do nosso corpo e como ele é essencial para que a nossa vida ocorra da melhor maneira possível. Mas antes, se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve, deixe aí um comentário dizendo o que você achou desse vídeo e se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, pode entrar em contato comigo também pelo Instagram, esse aí é o meu professor.patrickoliveira. Faço contato, envie suas sugestões também do que a gente pode abordar aqui no nosso canal. Bom, vamos começar então a debater, a conhecer um pouco mais do nosso aparelho respiratório humano. Correntemente, a gente discute muito sobre doenças respiratórias. Esse é um tema recorrente, principalmente nessa época do inverno, época a qual o nosso hemisfério sul apresenta temperaturas mais baixas, apresenta um clima mais seco e, por conta disso, uma série de problemas respiratórios acaba afetando a população. Então, quando a gente fala em doença respiratória, a gente precisa entender, primeiro, como funciona o nosso aparelho respiratório. Por isso, vamos pensar um pouco agora sobre as funções desse aparelho respiratório. Bom, como o próprio nome já diz, ele favorece a respiração e, nesse sentido, ele precisa atuar na condução do ar. O ar é tudo aquilo que está disponível na atmosfera, os gases, os componentes aerossóis, a poeira. Então, tem muita coisa que está presente no ar, mas que não tem funcionalidade para a gente. Então, nesse primeiro momento que o nosso aparelho respiratório vai captar esse ar que está disponível no ambiente, ele vai ter que fazer o quê? Vai ter que promover a limpeza. Então, nós temos aí estruturas como os cílios, os pelos das fossas nasais, o muco que é produzido também na abertura das fossas nasais para poder reter partículas de poeira. Além disso, esse ar contém uma temperatura própria, né? Ele está conduzindo aí calor ou retirando o calor dos corpos. Por isso, o nosso aparelho respiratório vai precisar aquecer o ar caso ele esteja frio, né, com baixa temperatura, ou resfriar o ar caso ele esteja com uma temperatura mais alta do que o que a gente encontra no interior do corpo. Por isso, existe também esse contato do aparelho respiratório com os vasos sanguíneos, que vão controlando a temperatura do ar ao longo desse nosso trajeto. E além disso, o ar, como eu acabei de citar o caso do inverno, ele tem concentração de umidade relativa, a popular umidade relativa do ar. Se essa umidade estiver muito baixa, pode prejudicar a nossa aquisição do gás oxigênio, que é o objetivo da nossa respiração, é capturar o gás oxigênio e, além disso, também liberar o CO2, o dióxido de carbono. Para isso, se a umidade estiver muito baixa, o nosso aparelho respiratório, nosso trato respiratório, conduzirá ao processo de umidificação. Então, esses são os três pontos básicos da condução do ar ao longo do nosso aparelho respiratório. Segunda função desse aparelho, desse conjunto de órgãos, é promover as trocas gasosas. Essas trocas gasosas também têm um nome específico, que é o processo de hematose. Hemato lembra de sangue, né? Ose tem a ver com troca, com processo. Então a hematose é a troca das concentrações de gases do sangue para o aparelho respiratório que o conduz para o ambiente. Então, quando a gente inspira, o ar entra e aí a gente vai promover a entrada desse oxigênio presente no ar para a corrente sanguínea. Em seguida, teremos a liberação do CO2, do dióxido de carbono trazido pelas hemácias do sangue e a sua disposição para fora do corpo, jogando para fora, eliminando esse CO2 para a atmosfera. Além disso, existem as nossas funções que não estão em primeiro plano, como a hematose, como a garantia do abastecimento pelo gás respiratório, né, pelo oxigênio, principalmente para garantir o funcionamento da respiração celular
das nossas células, mas as outras funções, quais são elas? Bom, a fonação, que é a produção de sons pelos quais vocês agora estão me ouvindo, inclusive, a olfação, que é relacionada ao sentido do olfato, a percepção dos odores, aromas também do ambiente, que inclusive pode indicar um grau de periculosidade, por exemplo, dos alimentos. O alimento, se ele estiver estragado, ele vai ter um mau cheiro, indicando a proliferação de micro-organismos que podem ser nocivos à nossa saúde. Então, o olfato vai atuar, inclusive, na prevenção a algum problema de contaminação de ordem alimentar. Por exemplo, regulação da temperatura, uma vez que quando você está fazendo atividade física, por exemplo, a gente também elimina calor através da expiração. Então a gente controla o nível de temperatura interna do nosso corpo. O equilíbrio ácido-base do próprio sangue, quando a gente faz as regulações de processos internos para garantia da homeostase no nosso corpo, e a excreção de drogas, como o exame, o clássico teste do bafômetro, na qual o indivíduo passa por uma vistoria, geralmente das forças policiais ou fiscalizadoras, e aí você tem que assoprar num aparelhinho. Esse aparelhinho você consegue verificar o teor alcoólico que aquele indivíduo está se encontrando naquele momento, né? Nesse sentido, a gente também pode excretar algumas drogas, como o álcool, por exemplo, no caso do bafômetro, pelo nosso aparelho respiratório. Além disso, a gente também tem produção de substâncias químicas, né, no nosso aparelho respiratório, como é o caso da atuação da adrenalina. Então, quando você tem um processo de liberação de adrenalina, ela vai atuar sobre o aparelho respiratório, aumentando a frequência e o ritmo dessa respiração, garantindo maior abastecimento de oxigênio e, por conseguinte, maior abastecimento de energia no nosso corpo humano. Tá? Então, vamos entender agora a parte estrutural e fisiológica do nosso aparelho respiratório. A gente começa seguindo o caminho do ar aqui pela narina, né? Então nós temos aqui as narinas, popularmente chamadas de nariz, e aí o ar penetra pela narina e já chega na cavidade nasal. Nessa cavidade nasal temos nervos, temos os cílios, temos as glândulas que produzem secreção para proteção dessa região aqui. Então essa é a primeira entrada, primeiro local onde o ar começa a ter contato com o nosso corpo. Então é nesse momento que a gente tem, inclusive, alguns vírus se instalam aqui. O rinovírus, por exemplo, que é o vírus causador do resfriado. O próprio SARS-CoV-2, que é o vírus causador da Covid-19, que agora a gente tem falado tanto recentemente no nosso dia a dia. Ele se instala inicialmente nessa região, nesse epitélio, nesse início do aparelho respiratório. Em seguida, chegamos aqui à faringe, que, como já vimos na nossa aula de aparelho digestório, se você não acompanhou, vou deixar aqui um card para você acompanhar também. Nessa aula a gente viu que a faringe é uma região compartilhada entre o aparelho digestório e o aparelho respiratório. Em seguida, o ar vai rumar para a laringe, popularmente conhecida como garganta. Na laringe, inclusive, eu gostaria de destacar, existem células ciliadas que estão presentes, no epitélio da laringe, e que pessoas, quando apresentam um quadro de problema na garganta, de infecção de garganta, acaba apresentando pigarro. Pessoas que fazem uso de tabaco, como cigarro, charuto, também, com o passar do tempo e a longa exposição a esse hábito, acabam produzindo aí a morte, ocasionando a morte dessas células ciliadas e o acúmulo de secreção que gera aquele pigarro ou aquele que as pessoas têm o hábito de desenvolver. Além também do consumo em excesso de café, devido à alta temperatura, pode causar aí a morte dessas células. Seguindo pela laringe, o ar chega na traqueia, que é esse tubo aqui de cartilagem, que vai rumar até o começo do pulmão, estrutura que nós chamamos de brônquio. Então os brônquios são essas ramificações aqui.
Também pode ser chamado em alguns livros de árvore brônquia, né? Então, árvore bronquial é porque ela parece mesmo um tronco de uma árvore que se ramifica e essas suas raízes terminarão nos bronquíolos. Tá? Percebam que o pulmão, ele, ao contrário do que muitas ilustrações tendem a apresentar como uma bexiga, como um balão que se enche de ar, o pulmão ele tem um aspecto mais esponjoso. Então, quando você imaginar um pulmão, imagine algo não como uma bolsa de ar que enche e esvazia, mas imagine algo numa textura semelhante a uma esponja de lavar louças, que tem a capacidade de se inflar e a capacidade também de reduzir o seu volume. E aqui a gente vai ter esses brônquios terminando em bronquíolos, que por sua vez culminarão nessa terminação aqui, que são os alvéolos, que é a ponta dos bronquíolos. Então a gente tem doenças como efizema, por exemplo, ocasionada pelo excesso de consumo de cigarros, né? O excesso do hábito do fumo, que causa a morte dos alvéolos, que são essas terminações onde são revestidas por vasos sanguíneos, os quais promoverão a hematose, a troca do O2 pelo CO2. Percebam que então os alvéolos são as terminações dos bronquíolos, logo configuram-se como a principal região de contato entre o sangue e o aparelho respiratório. Voltando aqui à estrutura geral do aparelho respiratório, existe uma membrana que reveste os nossos pulmões, né, que são esses conjuntos de bronquíolos e brônquios, que é a pleura. Essa membrana ela é importante para revestir, para proteger. E, por último, mas não menos importante, temos o diafragma, que é esse músculo achatado na base dos pulmões, responsável pelo ritmo respiratório. Então, uma vez que o diafragma relaxa, o pulmão se enche de ar. E uma vez que o diafragma se contrai, ele esvazia o conteúdo desses pulmões aqui, pessoal. E aí chegamos às principais doenças do aparelho respiratório. Começamos pela bronquite. Então, a bronquite é uma doença caracterizada pela inflamação nos brônquios. E uma vez que essa inflamação ocorre, nós teremos aí um comprometimento da passagem do ar. Então, pessoas com bronquite ou com crise de bronquite podem sofrer de falta de ar, fraqueza, desânimo, dificuldade para garantir o seu desempenho em atividades físicas, tá? E isso compete uma série de tratamentos baseados em medicação. Tá? Pneumonia. A pneumonia é um acúmulo de líquidos ocasionados por uma infecção. Então, uma infecção bacteriana, por exemplo, pode provocar um quadro de pneumonia, que vai ter como consequência, como sintomas, a febre, o aumento aí da dificuldade de respirar também, né? Então, característica de infecção é justamente esse sintoma de febre, né? Então, a pneumonia ela está também relacionada ao aumento da tosse, porque a dificuldade para respirar e expectorar aquela secreção que está acumulada ali. Também temos a faringite. A faringite é uma inflamação na faringe que pode ter duas razões. Pode ser uma faringite viral ou uma faringite bacteriana, dependendo do seu agente de provocação. Chegamos então na gripe. A gripe ela é causada pelo vírus influenza, uma doença respiratória causada pelo vírus influenza, a qual pode ser prevenida pela vacinação e, evidentemente, não frequentar ambientes fechados contendo muitas pessoas, né? Ambiente com pouca circulação de ar. Asma é uma doença crônica que é ocasionada pela dificuldade em liberar as secreções situadas no interior dos bronquíolos. Então a asma ela acaba provocando uma dificuldade de respirar por conta desse acúmulo de secreção. E temos também as alergias respiratórias, aquelas provocadas pelo cheiro de cigarro, pela poeira, pelos ácaros, que podem ser muito específicas de cada indivíduo. Então, as alergias respiratórias são ocasionadas, estão relacionadas aí, né, ao aumento da frequência da produção de secreção no aparelho respiratório
espirros e uma série de dificuldades, né, para poder conter a liberação dessas e as alergias, elas estão relacionadas àqueles agentes que popularmente a gente vê por aí, né, que são os ácaros, a poeira, o cheiro de cigarro e uma série de outros fatores que desencadeiam uma resposta por meio de espirros e aumento da produção de secreção no aparelho respiratório. Certo? Então, muito obrigado a todos que acompanharam até aqui. Não deixe de se inscrever no canal, de deixar o seu like nesse vídeo e compartilhá-lo com mais pessoas. Até a próxima, pessoal!